Então, doutor Zema, eu tenho visto algumas coisas que as conclusões que eu venho tirando todos os dias que eu vejo essas decisões arbitrárias cometidas pelas autoridades, eu vejo o seguinte: hoje eu não tenho nada contra nenhum ministro do STF, pelo contrário, tenho total respeito, eu respeito as instituições jurídicas, eu sou advogado, mas eu falo em prol da sociedade, eu sou a última barreira entre a barbárie e a sociedade. Ou seja, já dizia os mais antigos, os mais estudados, inclusive, que não filosofavam nos tribunais, que entre a sociedade e o Estado tinha que ter um juiz, porque era para evitar aquelas barbárias. Ou seja, entre o tigre e a vítima tinha que ter alguém para defender, porque senão o tigre, a força desproporcional, descomunal de um tigre vai acabar com aquela vítima. Então, assim, o que eu vejo hoje acontecer? Todas as ilegalidades perpetradas que acontecem no ramo político, no meio político, que acaba transbordando no STF, lá eles decidem, eles mudam, eles fazem aquilo que eles entendem. Tá? Agora, todas as ilegalidades cometidas pelo STF, quem é que julga? Não precisa me dar aulas de direito, que eu entendo. Eu sei que o Senado tem todo o direito de rever a eleição de ministros, inclusive pedir o impeachment deles. Mas quem é que faz isso hoje? Vai virar uma guerra de que eles vão estar sempre interferindo, o outro está fazendo é o que as pessoas falam hoje. Não se sabe mais quem vai. Se você tem uma decisão hoje de prisão de um ministro, quem é que vai rever? O próprio ministro, como aconteceu em várias situações já. Ele mesmo vai rever. Então, nós temos que realmente acharmos um mecanismo, e esse mecanismo existe, que é o Ministério Público, que, inclusive, hoje eu faço as referências em que pese várias vezes, e na maioria das vezes, eu discordo das opiniões com referência aos meus clientes, a quem eu defendo, mas é um dos órgãos hoje que estão menos viciados, são órgãos respeitados, o Ministério Público é um órgão muito respeitado, a própria OAB, a OAB também é assim, a Ordem do Brasil também é respeitada, já teve seu momento de consagração, está calada, não está se manifestando. Por quê? Porque foi contaminada pelaquela mosquinha da política. Escolheu um partido político e, por esse motivo, isso é plausível falar, isso não é plausível falar, mas nós, advogados, cada um advogado, você, advogado, tem que se revestir daquele juramento que você fez. Vamos defender a sociedade, vamos brandar daquela coluna forte que é da democracia, que é o direito de estarmos ali protestando, discordando, brigando, lutando pelo direito do povo. Então, não tem nenhum político aqui. Vocês sabem muito bem que eu não faço campanha política para mim, eu não vou ser político nunca na minha vida, papai do céu. Não porque isso seja ruim, mas é porque eu escolhi um lado, escolhi ser advogado. Então, assim, você que é criminalista, não tenha medo, tenha independência. A carreira, parece que nós somos solitários, porque é o tempo todo no tribunal buscando um bom direito. Mas é isso mesmo. Agora, você concordar com arbitrariedade por causa dos medos, isso eu sou totalmente contra e não tenho medo disso. Para finalizar, eu quero pegar um gancho aqui do doutor Jabes, que ele falou aqui sobre a questão da independência. Aí você me lembrou, doutor, do Ministério Público. Então, deixa eu te contar uma história sobre o Ministério Público. O Ministério Público a gente fala que é o quarto poder. Por quê? Porque entre o Eles se intitulam. Entre o legislativo, o executivo e o judiciário não se encontra o Ministério Público. O Ministério Público, na Constituição, quando ele foi criado com a chamada independência funcional. Justamente para que nesse momento, o exato momento que o Brasil se encontra. Mas, Zema, por quê? O que tem de bom o Ministério Público ter chamada independência funcional? Número 1, o Ministério Público não precisa, ele tem dotação orçamentária separado. Não é o poder executivo, nem o legislativo, nem o judiciário que autoriza o aumento, que determina a carreira, que determina a graduação, que determina a ascensão do promotor de justiça. Então, por que ele não está dentro do executivo, do legislativo e do judiciário? Para, nesse momento, o Ministério Público se insurgir realmente como um poder autônomo, separado com a sua independência funcional e fazer valer a lei. É para esse momento, quando o legislador constitucional, quando o constituinte, ele colocou lá na Constituição a independência funcional do Ministério Público, é para que nesse momento tivéssemos um Ministério Público forte para poder bater de frente, inclusive com os ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora, uma coisa é o que está inscrito. Hoje em dia, né? Outra coisa é o que de verdade há. E aí, você acha que o Ministério Público tem sido um poder
autônomo? Vamos tomar aquela pílula da coragem todos os dias, né? Todos os dias, quando acordar de manhã, tomar a pílula da coragem. E uma coisa que nunca se apagou, a única chama que nunca se apagou é da esperança. É o que nós esperamos. Vamos ver a cena dos próximos capítulos. O que vai se desdobrar essas prisões, aí, esses mandados de prisão, esse evento, mais uma vez, na minha visão, um evento danoso. Só eu espero que também não tenha deixado nessa decisão do ministro, se prender alguém que está se manifestando, não tem acesso ao advogado, à família, que o processo seja julgado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, porque aí realmente nós viveremos tempos temerosos.